eu rogo as vossas orações ao meu benefício, para que uma vez mais o Senhor nos conceda uma palavra que esteja de acordo com a sua vontade. Apocalipse, capítulo de número 22, versículos 12 e o 13. Eu quero recapitular os dois versículos que foi lido como leitura oficial, que diz assim: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Queridos e amados irmãos, o tema deste congresso fala sobre a volta de Jesus, quando diz que Jesus está voltando. Estás tu preparado? Desde o momento em que li esse tema glorioso, me traz uma certa satisfação, uma alegria, um contentamento muito grande de poder falar da volta de Jesus. A volta de Jesus é um tema que nunca envelhece, sempre está atual. Quando nós examinamos o Novo Testamento, a gente observa que é o tema central falando sobre o retorno à volta de Jesus. E o pastor foi feliz em colocar uma interrogação dentro da afirmação: estás tu preparado? É uma interrogação que cabe a cada um de nós refletirmos as nossas atitudes, comportamentos, maneira de viver e de estar na presença do Senhor nosso Deus. Quando observamos a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, logo percebemos que Ele veio a este mundo com uma finalidade. E a finalidade está descrita lá no capítulo de número 19 e o versículo de número 10 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, quando Jesus disse a Zaqueu, o publicano: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a missão primordial de Jesus. Ele veio. Os profetas do Antigo Testamento sempre profetizaram a vinda do Messias. E na plenitude dos tempos, como disse o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo de número 4 e o versículo de número 4, ele diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio. Jesus nasceu sob a lei. Jesus veio cumprir o seu propósito. E ele cumpriu o propósito que estava determinado para ele cumprir. Porém, a Bíblia nos mostra que Jesus foi julgado, sentenciado à cruz do Calvário, e diz a palavra que às 3 da tarde, o Senhor Jesus deu o brado de vitória, dizendo: está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A partir de então, houve um cuidado muito grande para sepultar o corpo de Jesus. Escolheram o sepulcro de José de Arimateia e ali o sepultaram. Mas ele mesmo havia profetizado que haveria do seu templo ser destruído, mas ao terceiro dia ele o ergueria novamente. E ao terceiro dia, ainda cedo, de madrugada,
a Bíblia diz que a pedra estava sobre a boca do sepulcro, selada com o selo do governador, guardada por vários soldados, mas a Bíblia diz que Deus desceu, ressuscitou Jesus, e ele passou cerca de 40 dias se apresentando com provas infalíveis que havia ressuscitado de entre os mortos. Se apresentou aos seus discípulos, se apresentou às mulheres que foram ao sepulcro com especiarias aromáticas para o embalsamá-lo, para ungí-lo. Se apresentou a 2 discípulos no caminho de Emaús, que iam retornando às suas atividades. Se apresentou a 7 discípulos na margem do mar de Tiberíades, pedindo que eles lançassem a rede para o lado direito. E quando eles lançaram a rede para o lado direito, diz a Bíblia, que eles conseguiram pegar 153 grandes peixes. O discípulo que tinha a oportunidade, o privilégio de encostar a cabeça sobre o peito de Jesus, o reconhece à margem da beira da praia e diz a Pedro que era o Senhor. E quando eles desceram do barco, a Bíblia diz que Jesus já tinha preparado pão e peixe para eles tomar o café da manhã. De forma que Jesus teve a sua última apresentação diante de cerca de quase 500 discípulos, ali em um dos montes que Jesus havia designado. Encontramos isto em Mateus, capítulo de número 28, e o versículo de número 16 em diante, quando Jesus está dando as últimas instruções aos seus discípulos. E ao término das instruções dadas aos seus discípulos, a Bíblia diz que o Senhor Jesus foi sendo elevado às alturas, aos olhos de cerca de quase 500 discípulos. Uma nuvem o envolveu, e diz a Bíblia que quando os discípulos estavam justamente olhando para cima, abismado, admirado com o que estava a acontecer, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e o versículo de número 11, 10 e 11 diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A admiração provocada pela subida de Jesus pelos 500 discípulos permitiu que Jesus, ao chegar na eternidade, enviasse 2 anjos, louvado seja Deus, para dizer que, da mesma maneira que eles haviam visto
o Senhor subir para a eternidade, da mesma maneira haveria de voltar. Quando Jesus estava nas vésperas da sua morte, reunido com os seus discípulos, após a última Santa Ceia, no capítulo de número 14, e os versículos de número 1, 2 e 3, a Bíblia vai nos mostrar que o coração dos discípulos estavam turbado, porque Jesus já havia revelado que havia de ir ao Calvário para morrer em morte de cruz. Porém, o próprio Jesus revelou uma palavra importante para os discípulos naquele momento, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Porque falar da subida e do retorno de Jesus para buscar a sua igreja amada, isto é trazer uma palavra de renovo, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo. E é o que justamente precisamos falar nestes últimos dias. E Jesus, sondando o coração dos seus discípulos, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus aqui afirma com todas as letras necessárias que os seus discípulos pudessem compreender. Ele afirma, louvado seja Deus, que estaria indo preparar lugar para todos nós, não apenas para os discípulos, mas para mim, para o pastor Gediel, para o ministério da igreja, para os músicos, para os tocadores, para este grande coral de jovens congressistas aqui nesta cidade, para essas irmãs e irmãos que estão conosco. Jesus foi preparar lugar, e o lugar já está preparado para mim e para você. Levante a sua mão para o céu se você crê nessa palavra. O lugar já está preparado, adornado. Jesus está apenas aguardando o momento certo em que ele ouvirá do seu Pai dizendo: desce, vá buscar a igreja amada que você comprou com o seu sangue, a igreja redimida, a igreja lavada, a igreja purificada, a igreja que está neste mundo, mas não é deste mundo, a igreja que está a proclamar o evangelho todos os dias, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus prepara o homem e leva-o para o céu. Ele disse: eu irei e vos prepararei lugar, e vos levarei, e vos voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nesse texto aqui, queridos e amados irmãos, eu entendo que o Senhor Jesus, ele tem um prazer muito grande. Ele está esperando anelantemente o dia do arrebatamento, o dia em que ele vai voltar para vir buscar a sua igreja. Os apóstolos, tanto o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, também falaram sobre a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo
de número 51 em diante, quando o apóstolo Paulo está falando acerca da ressurreição dos mortos, ele vai trazer uma palavra sobre a volta de Jesus. E ele diz para nós no versículo de número 51, ele diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, mas graças a Deus, mas graças a Deus, que nos dará vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A volta do Senhor se constitui em uma grande vitória para a igreja. A volta do Senhor se constitui em uma grande vitória para a igreja. Em primeiro lugar, porque a igreja será arrebatada para adentrar as mansões celestiais. A igreja será arrebatada para possuir o céu por herança. Em segundo lugar, será uma grande vitória para a igreja, porque com o arrebatamento da igreja, a morte não terá mais poder sobre nenhum membro que compõe o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte não terá autoridade sobre nós. A morte não ceifará mais a vida de nenhum cristão. Em terceiro lugar, a Bíblia vai nos mostrar que com a volta de Jesus acontecerá o acontecimento mais esperado da igreja, que é o arrebatamento da igreja. A igreja não passará pela grande tribulação, porque o Senhor Jesus, Ele vai nos arrebatar antes da grande tribulação. O mundo estará aqui totalmente num caos, mas a igreja estará na eternidade. Eu vou repetir essa palavra novamente. A igreja estará na eternidade, gozando nas bodas do Cordeiro, assentada à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e tendo o privilégio de ter Jesus Cristo ao seu lado. Bendito seja o nome do Senhor. Quem tem esta esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. A vinda de Jesus é uma verdade que encontramos em todo o Novo Testamento. Porém, enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, Ele nos ordena a estarmos preparados para aquele grande dia. E a preparação que devemos ter para quando for aquele dia, não sermos pego de surpresa. Quando nós observamos o que está escrito no capítulo de número 25 do Evangelho de Jesus Cristo,
segundo escreveu o apóstolo, louvado seja Deus, Mateus, o apóstolo Mateus, ele vai nos mostrar que existia ali, queridos e amados irmãos, 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 loucas não levaram a reserva do azeite nas suas candeias. As prudentes levaram as reservas ou a reserva de azeite nas suas candeias. Diz a palavra do Senhor nosso Deus que o esposo tardou em voltar, mas as 10 virgens, todas elas adormeceram. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite ouviu-se um grande clamor. Aí vem o esposo. Glória a Deus. As 5 que não eram prudentes procuraram azeites na sua lamparina para se encontrar com o noivo. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que elas não tinham azeite, ou seja, elas não tinham reservas, e elas foram as 5 prudentes que estavam preparadas para o encontro do noivo, para o encontro do esposo naquele dia. E a Bíblia vai dizer que as 5 prudentes disseram às 5 loucas: ide e comprai para vós, louvado seja Deus, para que não falte para nós e para vós. E a Bíblia diz que enquanto elas foram comprar o azeite, a Bíblia diz que a porta se fechou. E quando elas vieram, louvado seja Deus, para entrar ali naquela recepção, já era tarde demais. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor Jesus vai voltar, e Ele está nos trazendo um alerta aqui neste lugar, dizendo para mim e para vós: preparai-vos, 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 porque a trombeta vai tocar. A trombeta de Deus, ela vai tocar. Ela vai tocar. E só vai subir aqueles que estiverem preparados com a vida no altar. Preparados com vigilância. Jesus falou que a vigilância é necessário para aqueles que aguardam a sua vinda. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isto é uma grande verdade dita por Jesus. Nós não sabemos o dia nem a hora. Não sabemos se isto acontecerá de dia ou de noite, no inverno ou no verão, mas sabemos que Ele virá, e Ele virá como um ladrão de noite, no momento em que ninguém espera. Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos estar vigilantes para o dia do arrebatamento da igreja. Em segundo lugar, devemos aguardar a vinda do Senhor em santidade. Eu vou dizer novamente, devemos aguardar a vinda do Senhor em santidade. Quando o Senhor Jesus nos tirou do mundo, a Bíblia diz que Ele nos santificou, Ele nos colocou em uma posição de santos. Antes nós não éramos santos, mas quando levantamos as nossas mãos e aceitamos a Cristo como Salvador de nossas vidas,
A Bíblia vai nos mostrar que Ele nos santificou e nos colocou em posição de santidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque a santidade ela tem 3 estágios. Existe o estágio da santidade posicional, o estágio da santidade progressiva e o estágio da santidade permanente. Nós fomos colocados em santidade na posição de santo. Em segundo lugar, a santidade ela vai desenvolver em nós um estado progressivo. A cada dia nós nos santificamos. Ontem éramos santos, hoje somos mais santos do que ontem. Amanhã seremos mais santos do que hoje. Porque para encontrar o Senhor Jesus é preciso viver uma vida de santidade na presença do Senhor. O mundo hoje, amanhã, segunda-feira, terça-feira e na quarta-feira de cinza, estará mergulhando no pecado, nas obras da carne, e com certeza o mundo não verá o Senhor. Mas aqui tem um grande coral de jovens que já deixou o mundo, que já aceitou Cristo como Salvador de sua alma e está vivendo a santidade progressiva. Santo hoje, mais santo amanhã, mais santo depois de amanhã. É por isso que o diabo olha para vocês e não consegue entender. A raiva dele é muito grande. É porque vocês não vão na correnteza do mundo. Vocês não estão mergulhados no pecado e nem na correnteza desenfreada deste mundo. Mas vocês estão vivendo em santidade. Santidade, 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 e dizendo: ora vem Senhor Jesus. O escritor aos Hebreus, na sua carta, capítulo de número 12, e o versículo de número 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É 2 requisitos indispensáveis para a vinda do Senhor. O primeiro requisito é a paz. Quem tem paz aqui nesta noite? A paz que Jesus deu deve reinar dentro do nosso coração. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 5, e o versículo de número 1, ele diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Cristo, que excede todo entendimento, está guardando o nosso coração, está guardando a nossa alma, está guardando a nossa vida, está mantendo os nossos relacionamentos conosco mesmo, com Deus e com aqueles que estão em volta de nós. Paz para mim, paz para você, paz para o teu vizinho, paz para a tua família, paz para o teu marido, paz para a tua casa, paz para a tua vizinhança, paz para a tua família, paz, paz, paz. Chegou alguém aqui nesta noite sem paz, sem esperança, cabisbaixo, mas o Senhor está dizendo através da sua palavra: recebe paz nesta noite, recebe paz nesta noite, recebe paz nesta noite. Tu não tem paz na escola, tu não tem paz em casa, tu não tem paz no trabalho, já quiseste até tirar a tua própria vida, mas nesta noite Deus te chamou aqui e está te dizendo: estou te dando paz no interior,
paz no interior. Estou arrancando essa angústia agora do teu coração, essa depressão, essa ansiedade que muitas vezes quer te tirar da minha presença. Recebe nesta noite o milagre da parte de Deus na tua vida. Recebe nesta noite a graça de Deus na tua vida. Recebe nesta noite a unção de Deus na tua vida. Pensamentos que querem desvirtuar a tua vida estão sendo amarrados pelo poder da palavra de Deus agora. Em nome de Jesus. É agora. É agora que a paz de Deus está entrando na tua alma. Porque Jesus está voltando e você só vai chegar lá se você tiver paz. O segundo requisito é a santidade, que sem a qual ninguém verá o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Esta igreja é uma igreja que ainda prega sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento da igreja, sobre santidade, sobre Calvário, sobre vida no altar. Essa igreja mantém-se pura, lavada e remida pelo sangue de Jesus. As mensagens que saem do púlpito dessa igreja são mensagens edificantes que está preparando esta mesma igreja para o arrebatamento. A trombeta vai tocar. E os que morreram em Cristo, aleluia, ressuscitarão primeiro. Olhe para cá, meu irmão, que eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Você que perdeu um ente querido, que professou a mesma fé que a sua, e que você muitas vezes lembra dele, chora, derrama lágrimas. Eu tenho uma palavra de esperança para o teu coração nesta noite. Haverá um dia, e o dia será quando a trombeta tocar. O teu parente e o meu parente que dormiram no Senhor será arrebatado, será ressuscitado. Terá o seu corpo transformado em um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós que estivermos vivos naquele dia, seremos transformados neste mesmo momento simultâneo. Aleluia. Receberemos um corpo glorioso, incorruptível. E juntos, eu, o Senhor, a senhora, o seu parente, o meu parente, a igreja militante que está aqui, e a igreja triunfante que já está na eternidade, vamos subir juntos, simultaneamente juntos estaremos subindo. Ah, que dia glorioso, que dia glorioso. A gente subiremos. Ai, a preparai-vos, porque não dará tempo pedir perdão. Ai, a preparai-vos, porque não dará tempo para se santificar. Preparai-vos, porque não dará tempo para se reconciliar.
Dá glória a Deus. Não vai dar tempo dar adeus a esse mundo velho. Vai ser tão rápido, vai ser em fração de milésimo de segundos. Paulo disse que será num abrir e fechar de olhos. Subiremos, 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 subiremos. Romperemos a gravidade para encontrar com o nosso Mestre. Aleluia. Passaremos pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas, onde os nossos feitos serão galardoados pelo Senhor. Aleluia. Onde as nossas obras, os nossos feitos serão analisados, onde serão provados através do fogo da temperatura de Jeová. E se as obras for palha, feno ou madeira, será consumida pelo fogo, e não teremos galardões no tribunal de Cristo. Mas se a nossa obra for prata, ouro, pedras preciosas, receberemos galardões do Senhor. E eu tenho certeza, pastor, que nesta noite o que estamos fazendo aqui está sendo analisado pelo Senhor. E a nossa obra não é palha, não é madeira, não é feno. A nossa obra é prata, a nossa obra é ouro, a nossa obra é pedra preciosa. Porque não estamos fazendo para nós ou para nos engrandecermos, mas estamos fazendo para a glória dEle, para a louvor dEle, para a graça dEle, para a unção dEle se revelar em nós. Levanta a tua mão, você que está fazendo para Jesus. Levanta a tua mão para dar glória a Deus aqui. Até o tecladista parou de tocar para levantar as mãos para Deus, dizendo que Ele está fazendo para o Senhor. Vai recebendo aí, vai recebendo. Foram semanas de ensaios, de jejum, de dedicação. Satanás queria impedir, mas Jeová apareceu como grande, como o eterno, dizendo assim: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros no fogo. E a obra vai sair, porque não estão fazendo para eles, estão fazendo para mim. E quem faz para Jesus merece receber graça. Ei, recebe graça aí. O que é graça, evangelista? É favor de Deus, é unção de Deus, é recompensa de Deus. Quem faz para Jesus merece receber o milagre. Deus está fazendo um milagre aqui nessa noite. Deus já está entrando, ou já entrou dentro do grande coral de jovens e está começando a fazer milagre. Essa palavra aqui é uma palavra profética. Deus começou a fazer milagre aqui nesta noite. Ansiedade, depressão, angústia, desânimo, tristeza, perturbação, inquietação, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Abre a tua boca nessa noite para Deus te encher nessa noite.
Abre a tua boca nessa noite para Deus derramar graça nessa noite. Abre a tua boca porque Deus quer te renovar aqui nessa noite. Abre a tua boca porque Deus quer te encher de unção aqui nesta noite. Abre a tua boca porque Deus quer te batizar com o Espírito Santo aqui nesta noite. Deus vai fazer uma coisa nova dentro deste grande coral de jovens aqui nesta cidade. Deus vai fazer uma coisa nova dentro do coral de jovens. Você não será mais a mesma pessoa depois desse congresso. Deus vai entrar na tua vida com uma graça tão grande. Sim, vai tocar nas tuas cordas vocais. E vai te dar um dom de louvar a Ele com tanta perfeição. Deus vai afinar as tuas cordas vocais. Eita glória. A irmã Luana disse aqui, bendito seja o nome do Senhor, que o Senhor já te chamou várias vezes e você rejeitou. Mas não será a próxima rejeição quando alguém te chamar enviado por Deus. Porque quando alguém te chamar enviado por Deus, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. E Deus vai te dar tanta graça, tanta unção. Deus vai te dar uma mente renovada. Deus vai colocar a Bíblia dentro da tua cabeça, dentro da tua mente, dentro do teu coração. E quando tu abrir a boca para dar uma mensagem, te prepara que Deus vai te usar com grande poder e autoridade. Levanta a tua mão para receber essa palavra profética aqui. Jesus está voltando, mas enquanto Ele não volta, Ele vai fazer coisas grandes. Ai, a série mentiu no meio dessa juventude. E não é só no meio da juventude, não, é no meio dos obreiros, é no meio dos presbíteros, é no meio do eletrônico, é no meio do grande coral de mulheres aqui, essas irmãs de branco da comissão do PROAT, não sei. Te prepara que Deus vai entrar e vai fazer o que você não pode fazer. Mas fica firme. Eu vou encerrar agora. Fica firme. Aleluia.